reflexo da missão acontece quando os testemunhos são dados. Vamos acompanhar como são os testemunhos do Jesus no Litoral. É uma alegria poder partilhar um pequeno momento que aconteceu no palco do Jesus no Litoral. Nós atrasamos um dia em função da chuva, né? E no outro dia, quando nós chegamos no palco, o menininho veio correndo nos abraçar, eu e Lucimara, naquela alegria total, e na hora que eu olhei para ele, eu já conhecia aquele rosto, né? Era um menininho do ano passado. E nos dias do palco do ano passado, ele participava da oração do Santo Terço, só que ele falava que ele não sabia rezar. E nessa edição do Jesus no Litoral, ele veio correndo nos abraçar, falando que ele estava de novo esse ano no Jesus no Litoral e que agora ele sabia rezar. E aí ele falou assim, toda vez que eu rezo eu seguro a minha cruz. E aí deu um abraço gostoso em nós. E todos os dias agora do palco do Jesus no Litoral, o Gabriel está ali com aquele sorriso, participa no Ministério para as Crianças, tem rezado junto conosco. Então, de uma maneira, Jesus entrou no coração daquela criança, né? Eu digo para você, abra-se aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele vai fazer muitas coisas, como fez na vida dessa criança do Gabriel. E eu falava para ele assim, como você está mais feliz, mais alegre. Então Jesus quer realizar toda a transformação na sua vida. Creia que Jesus vai fazer muito mais. A paz do menino Jesus. Nós somos do Ministério para as Crianças, estamos no 5º ano aqui no Jesus no Litoral. Nós denominamos assim, Menino Jesus no Litoral. E nós temos assim uma metodologia um pouquinho diferente para trabalhar na praia do que na nossa realidade, no dia a dia, lá no grupinho de oração. Por exemplo, aqui nós colocamos como recreação infantil, que é para os pais poderem trazer as crianças para a gente evangelizar, senão eles não trazem. E testemunhos temos vários. Vou contar um do ano passado, que a criança, nós pregamos o querigma, pintamos o rosto de uma das meninas e falamos do amor de Deus para a criança e com o M da mão dissemos a palavra bíblica que diz, tu és minha. E chegou no outro dia, a menininha veio, trouxe uma priminha e disse, tia, conta pra ela, conta pra ela. Eu falei, contar o quê, filha? Conta, tia, aquele negócio que você me contou. Eu falei, mas contar o quê? Aquele negócio, tia, da mão, aquele negócio da mão. Então, que ela tinha sido muito tocada em relação a ter sido chamada pelo nome, em relação ao querigma e em relação à palavra de Deus. O fato que mais me chamou a atenção é assim, que ano passado também, né, uma criança queria muito chegar até o nosso módulo, né, e ela persistiu, né, e só tinha uma irmã, a mais velha. A irmã mais velha não queria vir, né, a menina queria tanto, a criança queria tanto ir ao módulo da criança lá no palco, e ela persistiu tanto que a irmã levou ela à força, né? Teve que levar ela até o módulo. Então a irmã chegou assim mal-humorada, com a cara fechada e falou assim, ó, só trouxe porque ela encheu minha paciência. Né? Então aí eu comecei a pregar o querigma e nós começamos a falar sobre o amor de Deus e eu falei a parte do M da mão. E a irmã sempre estava do lado, embora mal-humorada, bicuda, né? E quando eu falei da parte da mão, do M da mão, eu pude perceber do lado que a irmã, ela foi olhando para a mão assim, e ela percebeu o M. E ela achou interessante, ela falou, nossa, mas não é que é verdade? E assim, aquela face mal-humorada, a partir daquele momento, assim, veio um sorriso e ela prestou bem atenção, e ela se envolveu no momento do querigma, da história, do contexto, da evangelização. Aí ela ficou até o final e ela até pintou o rosto. Então isso me tocou, porque é algo simples, um M simples trouxe o sorriso naquela face mal-humorada, pelo fato de ter levado a irmãzinha obrigada lá. O fato que mais me chamou a atenção foi ontem, a gente fazendo a evangelização, e uma criança, 5 anos, chegou, ela recebeu a evangelização, foi passado o querigma, ela fez a pintura no rosto, e ela sentou e começou a pintar, desenhar. E ela insistia em desenhar o desenho do pai e da mãe. Aí eu perguntei para ela, por que você está pintando 3 desenhos já para o teu papai e para tua mamãe e faz questão que eu escreva que você ama? E ela me falava que ela já não via o pai e a mãe dela, ela estava com a tia dela. E naquele momento eu me senti assim, bem tocado, porque ela começou a partilhar da vida dela. E como que é a simplicidade de uma criança, naquele momento eu me senti tocado. E a gente conversava sobre o amor de Deus. Jesus no Litoral
é como dizem, é realmente um divisor de águas na nossa vida. O que mudou o Jesus no Litoral na minha vida foi que esse ano de 2011 eu pude ter a graça, não só por causa do Jesus no Litoral, mas tive a graça de coordenar o Ministério de Comunicação Social na minha comunidade. E quando eu cheguei no Jesus no Litoral ano passado, na edição de 2010-2011, eu conheci o Fabian, que é um colombiano que estava aqui no Brasil também participando da missão conosco, e como o Ministério de Comunicação Social envolve também o pastoreio e a acolhida, eu pude acolher ele, pude pastorear ele e na verdade pude também ajudá-lo com a língua espanhola. Então eu comecei a estudar a língua espanhola e em julho desse ano que se passou, eu tive a oportunidade de ir até o país dele, fui conhecer a Renovação Carismática Católica lá, como funciona a comunidade, a diferença, na verdade, da renovação do Brasil para a Colômbia, essa distinção, na verdade, das duas vertentes, né? Pude conhecer, na verdade, como é a acolhida, como é as artes e tudo mais. Além de praticar a língua, tenho certeza, assim, que eu fiz amigos que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu conheci santuários, conheci lugares fantásticos. E tudo isso graças à minha experiência no Jesus no Litoral, que foi de verdade um divisor de águas na minha vida, porque depois que eu pude vir aqui e participar e conhecer tudo isso, o meu leque de amizades abriu muito mais. Então, Jesus no Litoral, além da missão, ele vai muito mais, a gama é maior. Então, o que eu posso dizer, assim, que hoje eu sou uma pessoa mais feliz, sou mais realizada por causa do Jesus no Litoral, porque me abriu mesmo as portas para eu conhecer outros lugares e ver onde Deus age também além do Brasil, não só além do Paraná, além do Brasil. Então, você que tem a oportunidade de vir para o Jesus no Litoral, venha, porque acredito que muito mais do que servir, Jesus é quem quer nos servir nessa missão. Jesus no Litoral é isso, é Jesus quem quer nos servir mesmo. Sou do MUR Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, e a partir dessa vivência de MUR é que eu estou aqui. E a partir desse primeiro anúncio, Deus tocou meu coração que eu tinha que vir para Ele, que eu era dele. Então, buscando a renovação carismática na minha universidade, eu pude conhecer o que Deus queria para mim, o que Deus queria para minha vida. E assim eu fui trabalhando, fui buscando Deus no dia a dia, até que surgiu o convite de vir para cá. A minha diocese, a gente está com cerca de 40 pessoas e eu fui a última a ser escolhida. Me ligaram faltando poucos dias para vir para cá. Eu não tinha, assim, como vir para cá, não podia retirar o dinheiro da minha família para vir, mas em uma hora eu consegui todo o dinheiro que eu precisava em doações que vinham estendidas as mãos para mim, porque eu não precisava nem pedir, praticamente o dinheiro vinha. Eu vim assim, com aquele sentimento, todo mundo dizia, é lindo, é maravilhoso, você vai ver muita coisa. Mas quando chegou aqui eu fiquei um pouco tensa, porque tamanho as coisas que me diziam que era muito grande, eu tinha medo de viver tudo isso. Então, quando foi o dia de sair, eu não estava totalmente preparada, mas eu fui. E quando eu cheguei nas ruas, eu sabia porque eu não estava preparada. Porque há menos de um ano, eu estava nessas praias, eu estava nessas ruas, sem viver esse Deus no meu coração. Eu estava nessas ruas bebendo, eu estava nessas ruas sem levar o amor de Deus para as pessoas, sem viver o amor de Deus na minha vida. Eu tinha um contato com a minha família, linda, que é enorme, que eu amo muito, mas eu não conseguia doar todo o meu amor para eles. E depois de um momento que eu comecei a viver Jesus na minha vida, eu pude me doar mais para minha família, eu pude viver mais. Então é isso que eu falo para você, irmão. Se você está aí nessas ruas procurando a sua felicidade está dentro de você, está no rosto do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, dos teus amados. O que Deus veio me lembrar, que me fez viver essa missão, foi que Ele me deu uma cura muito grande. Foi a cura da morte da minha mãe. Quando eu era 7 anos eu a perdi num acidente. E a nossa vida desestruturou, a nossa família desestruturou, porque a gente esqueceu daquele amor lindo que a gente tinha em nós. Mas Deus, em sua tamanha misericórdia, Ele trouxe a minha mãe para mim um dia, em abraço, em carinho, a partir do meu primeiro anúncio. E quando eu cheguei aqui, eu estava me esquecendo disso, mas viver essa missão, viver o dia a dia com esses missionários, que eu vejo Jesus no rosto de cada um, eu pude me lembrar dessa alegria que Deus trouxe para mim, que Deus é o Deus do impossível. Se Ele foi capaz de trazer o abraço da minha mãe para mim um dia, Ele é capaz de transformar a sua vida, de fazer tudo por você. Basta você se abrir, basta você querer.